Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso podcast Sem Juridiqueza aqui no Mais Santos traz o seguinte tema: pode ser cobrado aluguel de um herdeiro? Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico. E nesse tema de hoje a gente traz uma enquete, que é a seguinte: sempre morei com a minha mãe, ela faleceu. Tenho outros irmãos. Preciso pagar aluguel para eles? Pessoal, é um assunto bem atual, bem corriqueiro, que as pessoas desconhecem os seus direitos. Então, será que esse herdeiro que permanece nesse imóvel, independentemente da concordância dos demais herdeiros, que no caso aqui desse exemplo são seus irmãos, ele poderá permanecer no imóvel que era da mãe sem pagar aluguel enquanto não for feito o inventário, bem como ser divididos os bens? E a resposta para esse nosso exemplo, desse caso hipotético, é não. Os demais herdeiros não são obrigados a aceitar essa condição. Apesar desse herdeiro ter direito, né, a uma parte desse bem, ele deverá respeitar o direito dos demais herdeiros, aqui no caso os irmãos. Assim, esse herdeiro não poderá ficar morando de graça, ou seja, pelo menos ele deverá pagar um aluguel aos demais herdeiros. E aí, o que fazer se este herdeiro não sair do imóvel, ou mesmo não pagar qualquer valor a título de aluguel aos demais herdeiros? Bom, aí os herdeiros ou inventariante deverá notificar esse herdeiro que se encontra na posse do imóvel, demonstrando sua resistência ao uso exclusivo do bem e solicitando de imediato a sua desocupação, ou que pelo menos ele pague o valor dos aluguéis pelo uso desse imóvel. Caso esse herdeiro não responda a essa notificação, aí deverá ser proposta, infelizmente, uma ação para que o juiz determine um valor de aluguel baseado na lei, que é clara, ou seja, os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão. Isso é o que diz a lei, pessoal. Então, concluindo o nosso tema de hoje, o herdeiro que permanecer fazendo uso exclusivo do imóvel durante a tramitação do inventário, enquanto também não homologada a partilha dos bens, ele deve efetuar o pagamento de aluguel proporcional aos demais herdeiros pelo uso do bem. Ou seja, ele vai descontar a parte dele e paga a parte, aqui no caso desse exemplo, dos irmãos. E isso tudo é sob pena de enriquecer-se ilicitamente, vez que, estando o imóvel em condomínio, o direito é equivalente a todos os herdeiros. Pessoal, a conciliação sempre é o melhor caminho, principalmente em se tratando de demanda que envolve família, ok? Uma boa sorte para vocês e até o nosso próximo podcast Sem Juridiquês aqui no Mais Santos.